Você já imaginou o que acontece quando o sangue de gerações de violência corre nas veias de um jovem de 17 anos? Quando a herança não é terra nem gado, mas sim o peso de um fuzil e a frieza para puxar o gatilho sem pestanejar? Esta não é apenas mais uma história sobre criminalidade no Nordeste. É sobre como um garoto franzino, nascido em uma pequena cidade do sertão sergipano, se transformou no mais temido sucessor de uma tradição que muitos pensavam estar enterrada junto com Lampião. É sobre Anderson Rocha, conhecido como o Herdeiro, e como ele ressuscitou os fantasmas do cangaço em pleno século XXI, espalhando terror por todo o interior nordestino de uma forma que nem os mais antigos coronéis poderiam imaginar. Se você quer entender como a violência pode se transformar em uma herança maldita que passa de pai para filho, como uma doença incurável, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta história vai mostrar como o passado nunca realmente morre no sertão brasileiro. No final dos anos 90, quando as primeiras notícias sobre o novo cangaço começaram a ecoar pelos noticiários nacionais, poucos imaginavam que estava nascendo um fenômeno que iria redefinir completamente o conceito de banditismo rural no Brasil. Não eram mais homens com chapéus de couro e punhais na cintura, cavalgando pelo sertão em busca de vingança ou justiça. Era algo muito mais sombrio, mais organizado, mais letal. E no centro dessa tempestade de violência estava se formando uma figura que carregaria esse legado sangrento para um nível completamente novo de terror. Anderson Rocha nasceu em 1984, em uma dessas cidades pequenas do interior de Sergipe, onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos correm mais rápido que o vento e onde o passado de uma família marca gerações inteiras. Sua cidade natal tinha menos de 10.000 habitantes, ruas de terra batida, casas simples de tijolo aparente e aquele ritmo lento típico do sertão, onde as pessoas ainda se cumprimentam na rua e param para conversar na porta das casas. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, existiam histórias que as pessoas preferiam sussurrar, histórias sobre homens que fizeram do gatilho sua profissão e da violência seu modo de vida. O pai de Anderson, conhecido como Zé Rocha, não era um homem qualquer. Era um pistoleiro respeitado e temido em toda a região, daqueles que cobravam para resolver problemas que a justiça oficial não conseguia ou não queria resolver. Questões de terra, disputas familiares, dívidas de honra. Zé tinha as mãos manchadas de sangue desde muito jovem, e todos sabiam que quando alguém precisava de seus serviços, não era para uma conversa amigável. Ele carregava uma pistola .45 na cintura, como quem carrega uma carteira, e seus olhos tinham aquela frieza de quem já viu a vida escapar de muitas pessoas pela mira de sua arma. Mas a história de violência na família Rocha não começava com Zé. O avô de Anderson, um velho chamado Antônio Rocha, conhecido como Tonho Cabra da Peste, havia sido cangaceiro nos tempos de Lampião. Não um dos famosos, não um dos que apareciam nas fotografias ou que viraram lenda, mas um soldado raso do bando, um daqueles homens duros que faziam o serviço sujo e nunca questionavam ordens. Tonho havia participado de saques, tiroteios com as volantes policiais e havia visto de perto toda a brutalidade daquela época. Quando o cangaço acabou, ele tentou se adaptar à vida normal, mas a violência já estava tatuada em sua alma como uma marca de ferro em brasa. Anderson cresceu ouvindo essas histórias. Não eram contos de fadas ou aventuras românticas. Eram relatos cruéis, detalhados, sobre como se mata um homem, sobre como se enfrenta a polícia, sobre como se constrói uma reputação baseada no medo. Seu avô Tonho, mesmo já velho e aparentemente pacato, ainda tinha aquele brilho perigoso nos olhos quando falava dos tempos do cangaço. E Zé, seu pai, via no filho a continuação natural de uma linhagem que tinha a violência correndo nas veias como sangue.
Desde muito cedo, Anderson mostrou que havia herdado mais do que apenas os traços físicos da família. Era um menino quieto, observador, que preferia ficar sozinho a brincar com outras crianças. Quando completou 10 anos, o pai já o levava para conhecer o negócio da família. Não para participar ainda não, mas para aprender, para entender como funcionava aquele mundo onde a lei era o calibre da arma e a justiça era decidida na ponta do cano. Zé Rocha tinha uma filosofia simples sobre a educação do filho. Menino, nesta vida você pode escolher ser o lobo ou ser a ovelha. Ovelha vive com medo e morre cedo. Lobo come e dorme tranquilo. Era essa a mentalidade que estava sendo plantada na cabeça de Anderson dia após dia, como uma semente venenosa que germinava lentamente. Aos 12 anos, Anderson já sabia desmontar e montar uma pistola de olhos fechados. Aos 14, acertava latas a 50 metros de distância com uma precisão que impressionava até mesmo os homens mais experientes do grupo de seu pai. Mas não era apenas a habilidade com as armas que chamava a atenção. Era a frieza, a calma absoluta que demonstrava em situações de tensão. Enquanto outros garotos da sua idade jogavam futebol ou corriam atrás de pipa, Anderson estudava táticas de combate, aprendia sobre explosivos caseiros e absorvia cada detalhe sobre como planejar e executar operações criminosas. A primeira vez que Anderson viu seu pai matar um homem, ele tinha 15 anos. Foi durante uma dessas cobranças que Zé fazia regularmente. Um fazendeiro havia contratado os serviços da família Rocha para resolver um problema com um poceiro que se recusava a sair de suas terras. Era um trabalho simples, rotineiro. Zé levou Anderson junto, dizendo que era hora do menino ver como as coisas funcionavam no mundo real. O poceiro era um homem de meia-idade, pai de 3 filhos, que havia construído uma casinha simples em um pedaço de terra que acreditava ser seu por direito. Quando Zé chegou com Anderson, o homem estava trabalhando em sua pequena roça de milho, suado, com as mãos sujas de terra. Era um trabalhador honesto, daqueles que acordam antes do galo cantar e dormem quando as estrelas já estão altas no céu. Zé foi direto ao ponto. Diz que o homem tinha 24 horas para sair dali com a família e nunca mais voltar. O poceiro tentou argumentar, falou sobre os anos que havia investido naquela terra, sobre os filhos que precisavam de um lar. Zé ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão impassível que Anderson havia aprendido a reconhecer. Quando o homem terminou de falar, Zé simplesmente disse 24 horas e saíram. No dia seguinte, quando voltaram, o poceiro ainda estava lá. Havia passado a noite conversando com a esposa, tentando encontrar uma solução, um lugar para onde ir, alguma forma de negociar. Quando viu o carro de Zé se aproximando, saiu de casa com as mãos levantadas, tentando mostrar que não era uma ameaça. Tinha uma proposta, queria pedir mais prazo, oferecia dividir a colheita. Zé nem deixou o homem terminar de falar. Sacou a pistola e disparou 3 vezes no peito do poceiro, que caiu como um boneco de pano no meio da plantação que havia cuidado com tanto carinho. A esposa gritou, os filhos choraram, mas Zé apenas guardou a arma e disse para Anderson: agora você entende como funciona. Quando damos uma ordem, ela tem que ser obedecida. Não importa a desculpa, não importa a súplica. Respeito se conquista assim. Anderson não sentiu nojo, não sentiu pena, não sentiu medo. Sentiu uma estranha excitação, uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, vendo o corpo do poceiro estirado no chão, entendeu perfeitamente o que seu pai quis dizer. Eles não eram como as outras pessoas. Eles eram diferentes, especiais, superiores. Tinham o poder de decidir quem vivia e quem morria. E isso os colocava em uma categoria completamente à parte do resto da humanidade. A partir daquele dia, Anderson começou a acompanhar o pai em todos os trabalhos. Sua função era observar, aprender, absorver cada detalhe de como se conduzia o negócio da família. Ele viu homens implorando por suas vidas, viu execuções sumárias,
viu a forma como o dinheiro mudava de mãos depois que o sangue era derramado. E a cada experiência, sua alma ficava um pouco mais fria, um pouco mais endurecida. Aos 16 anos, Anderson já era conhecido na região como o Herdeiro. Não era um apelido carinhoso ou respeitoso, era uma marca, um aviso. Todo mundo sabia que quando Zé Rocha eventualmente se aposentasse ou morresse, seria aquele garoto franzino e silencioso quem assumiria os negócios da família. E pelas demonstrações que já havia dado de sua frieza e determinação, todos sabiam que Anderson não seria apenas uma continuação do pai. Seria algo muito pior. O ano de 2001 marcou uma virada definitiva na vida de Anderson. Foi quando ele finalmente saiu da sombra do pai e começou a construir sua própria reputação. O novo cangaço estava ganhando força em todo o Nordeste, com grupos cada vez mais bem organizados e armados atacando bancos, fazendas e comboios de dinheiro. Era um fenômeno que chamava a atenção da mídia nacional e que estava criando uma nova geração de bandidos, muito diferentes dos antigos cangaceiros. Anderson viu nesse movimento uma oportunidade única. Ele não queria apenas ser mais um pistoleiro local resolvendo disputas de fazendeiro. Queria algo maior, mais grandioso, mais impactante. Queria ressuscitar a lenda do cangaço, mas com métodos modernos, armas melhores e uma organização que os antigos bandoleiros jamais poderiam imaginar. Foi então que aconteceu o episódio que marcaria para sempre o início da carreira criminal de Anderson como líder de seu próprio grupo. Um banco da Caixa Econômica Federal, em uma cidadezinha do interior da Bahia, a menos de 100 quilômetros de onde ele havia nascido, seria o palco de sua estreia como o herdeiro do novo cangaço. A cidade se chamava Bom Jesus da Lapa e tinha aproximadamente 60 mil habitantes. Era uma cidade religiosa, famosa pelas romarias e pela Gruta do Bom Jesus, que atraía milhares de peregrinos todos os anos. Mas foi exatamente essa característica pacata e religiosa que chamou a atenção de Anderson. Ele sabia que em uma cidade assim, o sistema de segurança seria precário e a reação das autoridades seria lenta. Anderson passou 3 meses estudando a rotina da agência bancária. Ele descobriu que às quartas-feiras, por volta das 10 horas da manhã, chegava um carro forte com dinheiro para abastecer os caixas eletrônicos e o cofre da agência. Era o momento perfeito para agir quando haveria mais dinheiro disponível e quando a movimentação de clientes ainda não estava muito intensa. Para sua primeira grande operação, Anderson reuniu um grupo de 8 homens. Não eram amadores ou aventureiros em busca de dinheiro fácil. Eram criminosos experientes. Alguns que já haviam trabalhado com seu pai, outros que conheciam sua reputação e queriam fazer parte do que prometia ser uma nova era do banditismo nordestino. Entre eles estava Severino Machado, um homem de 40 anos que havia participado de pelo menos 10 assaltos a bancos em Pernambuco e Alagoas. Havia também os irmãos Cícero e José Trovão, conhecidos por sua habilidade com explosivos e por nunca deixarem rastros, e Raimundo Cobra, um franco atirador que conseguia acertar um alvo em movimento a 200 metros de distância. O plano era simples, mas engenhoso. Eles chegaram à cidade na madrugada de uma quarta-feira, divididos em 3 carros diferentes, todos com placas clonadas. Às 6 horas da manhã, 2 homens entraram na agência, se passando por clientes comuns, apenas para observar a rotina dos funcionários e identificar onde ficavam as câmeras de segurança e os botões de alarme. Às 8 horas, outros 2 homens se posicionaram em pontos estratégicos da cidade, vigiando as possíveis rotas de fuga e mantendo contato por rádio com o resto do grupo. Às 9h50, Anderson e os outros 4 homens se posicionaram ao redor da agência bancária. Eles estavam vestidos com roupas comuns, bonés e óculos de sol, nada que chamasse atenção. Mas por baixo das camisas e jaquetas, carregavam um verdadeiro arsenal:
pistolas, metralhadoras, granadas e coletes à prova de balas. Quando o carro forte chegou, exatamente às 10h05, Anderson deu o sinal. Em questão de segundos, 8 homens armados cercaram o veículo blindado e a entrada da agência. Os guardas do carro forte nem tiveram chance de reagir. Foram rendidos antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Mas foi nesse momento que Anderson mostrou pela primeira vez o que o diferenciava dos outros criminosos comuns. Em vez de simplesmente roubar o dinheiro e fugir, ele transformou toda a operação em um espetáculo de terror que jamais seria esquecido pelos moradores de Bom Jesus da Lapa. Anderson ordenou que todos os funcionários e clientes da agência fossem trazidos para fora e formassem uma fila na calçada. Havia cerca de 15 pessoas, incluindo uma senhora de idade, 2 crianças que acompanhavam a mãe e um jovem casal que havia ido resolver questões de financiamento. O que aconteceu a seguir chocou até mesmo os criminosos mais experientes de seu próprio grupo. Com apenas 17 anos, Anderson caminhou lentamente na frente da fila de reféns, olhando nos olhos de cada um deles, com uma frieza que gelava o sangue. Ele não gritava, não gesticulava nervosamente como faziam a maioria dos assaltantes inexperientes. Falava baixo, com uma calma perturbadora, como se estivesse dando instruções para um grupo de empregados. Vocês vão ficar aqui parados, em silêncio total, enquanto meus homens trabalham lá dentro, disse Anderson, com uma voz que não combinava com sua aparência jovem. Se alguém tentar correr, se alguém tentar gritar, se alguém tentar ser herói, eu vou matar essa senhora primeiro, apontou para a mulher idosa, que tremia como uma folha seca. Depois vou matar as crianças. E por último, vou matar todos os outros, um por um, bem devagar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o barulho do vento parecia existir naquele momento. Os reféns entenderam imediatamente que não estavam lidando com um garoto fazendo papel de durão. Estavam diante de alguém que realmente mataria sem hesitar. Alguém para quem a vida humana não tinha absolutamente nenhum valor. Enquanto Severino Machado e os irmãos Trovão trabalhavam no cofre da agência, Anderson mantinha os reféns sob controle do lado de fora. Ele havia posicionado Raimundo Cobra em um prédio próximo com um rifle de precisão apontado para a rua principal, pronto para eliminar qualquer policial que se aproximasse. Os outros homens vigiavam as possíveis rotas de escape e mantinham contato constante por rádio. O que mais impressionava era a organização militar da operação. Anderson havia estudado táticas de guerra, conhecia técnicas de cerco e sabia exatamente como controlar uma situação de crise. Ele não havia aprendido isso em livros ou cursos. Havia absorvido esse conhecimento das histórias que o avô contava sobre os tempos do cangaço, das experiências que o pai tinha como pistoleiro e de uma inteligência natural para a violência que parecia ser uma marca registrada da família Rocha. Depois de 45 minutos, o grupo havia conseguido abrir o cofre e retirar todo o dinheiro disponível. Eram aproximadamente R$200 mil em espécie, uma quantia considerável para a época e para uma cidade pequena como Bom Jesus da Lapa. Mas Anderson não estava interessado apenas no dinheiro. Ele queria enviar uma mensagem, marcar território, anunciar para o mundo que havia surgido um novo líder no cenário do crime nordestino. Antes de partir, Anderson fez algo que nenhum dos reféns jamais esqueceria. Ele se aproximou do gerente da agência, um homem de meia-idade chamado Antônio Silva, que trabalhava no banco há mais de 20 anos e era respeitado por toda a comunidade local. Seu Antônio, disse Anderson com um sorriso frio nos lábios, o senhor vai dar um recado para a polícia, para os jornalistas, para quem quiser ouvir. Diga que quem fez isso foi Anderson Rocha, o herdeiro do novo cangaço. Diga que este é só o começo. Diga que o cangaço voltou, mas agora com carros blindados, fuzis automáticos e uma organização que nem Lampião sonhava em ter. Em seguida, Anderson disparou 3 tiros para o ar,
um gesto simbólico que remetia aos antigos cangaceiros, que sempre anunciavam sua chegada com tiros de pistola. Os reféns se jogaram no chão, aterrorizados, enquanto Anderson e seu grupo entravam nos carros e desapareciam pelas ruas de Bom Jesus da Lapa como fantasmas armados. A notícia do assalto se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Os jornais locais estamparam manchetes sensacionalistas sobre o garoto que aterroriza o sertão e o novo lampião do século XXI. A Polícia Civil e Militar intensificou as operações na região, mas Anderson e seu grupo pareciam ter evaporado no ar. O que as autoridades não sabiam era que Anderson havia se preparado para essa situação há muito tempo. Ele tinha esconderijos estratégicos espalhados por 3 estados diferentes, contatos que forneciam informações sobre movimentações policiais e uma rede de apoio que incluía desde pequenos comerciantes até políticos locais que se beneficiavam indiretamente de suas atividades. Nos meses que se seguiram ao assalto em Bom Jesus da Lapa, Anderson consolidou sua posição como líder de uma nova geração de bandidos nordestinos. Ele recrutou mais homens, adquiriu armamento pesado e estabeleceu uma hierarquia rígida dentro de seu grupo. Não era mais uma gangue improvisada de criminosos desesperados. Era uma organização paramilitar com disciplina, estratégia e objetivos bem definidos. O segundo grande golpe de Anderson aconteceu 6 meses depois, em uma cidade chamada Juazeiro, na Bahia. Desta vez, o alvo não era apenas uma agência bancária, mas um comboio da Prosegur, que transportava dinheiro para abastecer 3 bancos da região. O valor estimado da carga era superior a R$500 mil, uma quantia que chamaria a atenção de toda a imprensa nacional. Para essa operação, Anderson reuniu 15 homens, divididos em 5 veículos diferentes. Eles estudaram a rota do comboio durante 2 semanas, identificaram os pontos mais vulneráveis da estrada e prepararam uma emboscada que seria lembrada como uma das mais audaciosas da história do crime brasileiro. O ataque aconteceu em uma curva fechada da BR-207, aproximadamente 30 quilômetros antes de Juazeiro. Anderson havia mandado 2 homens colocarem uma árvore atravessada na pista, forçando o comboio a parar. Quando os carros blindados reduziram a velocidade, foram cercados por homens fortemente armados que surgiram de tocaias preparadas nas margens da rodovia. Mas o que transformou essa operação em algo verdadeiramente espetacular foi a forma como Anderson conseguiu neutralizar a resistência dos guardas do comboio. Em vez de partir para o confronto direto, que poderia resultar em mortes desnecessárias e complicar ainda mais sua situação com a justiça, ele usou uma tática psicológica devastadoramente eficaz. Anderson se aproximou do carro blindado principal e começou a conversar com o chefe da escolta através do sistema de comunicação externo do veículo. Ele não ameaçou, não gritou, não demonstrou pressa ou nervosismo. Simplesmente explicou, com a calma de quem está discutindo negócios, que tinha 40 homens armados com bazucas e granadas posicionados ao redor do comboio. "Vocês são 3 guardas dentro de um carro blindado", disse Anderson, encostado tranquilamente no capô do veículo, como se estivesse batendo papo com um amigo. "Eu tenho 40 homens com armamento pesado e todo o tempo do mundo. Vocês podem resistir e morrer como heróis, ou podem entregar o dinheiro e voltar para casa hoje à noite para jantar com suas famílias. A escolha é de vocês." O líder da escolta, um homem experiente que já havia enfrentado várias situações similares, percebeu que não estava lidando com um criminoso comum. A calma de Anderson, a organização da operação e a quantidade de homens armados ao redor do comboio deixavam claro que qualquer tentativa de resistência seria suicídio. Depois de 15 minutos de negociação, os guardas concordaram em abrir o compartimento blindado e entregar todo o dinheiro.
Anderson agradeceu educadamente, desejou boa sorte para eles e partiu com seu grupo, deixando os guardas ilesos e impressionados com a profissionalização da operação. Essa ação consolidou definitivamente a reputação de Anderson como o novo líder do crime organizado nordestino. A imprensa nacional começou a compará-lo com os grandes criminosos da história brasileira, e seu nome passou a ser mencionado ao lado de figuras lendárias como Lampião, Antônio Silvino e Sinhô Pereira. Mas Anderson não estava interessado apenas em roubar dinheiro. Ele queria construir um império criminal que controlasse territórios inteiros, que influenciasse eleições locais e que fosse respeitado e temido em todo o Nordeste. Para isso, ele sabia que precisava expandir suas operações e estabelecer parcerias com outros grupos criminosos da região. Foi assim que surgiu a aliança entre Anderson e Marcos Diabo Loiro, um traficante de drogas que controlava rotas entre a Colômbia e o Brasil, através do sertão nordestino. Marcos tinha os contatos internacionais e a experiência com entorpecentes. Anderson tinha a capacidade militar e o conhecimento do território. Juntos, eles criaram uma das organizações criminosas mais poderosas que o Nordeste já havia visto. A parceria entre Anderson e Marcos Diabo Loiro transformou completamente a natureza das operações do grupo. Eles não eram mais apenas assaltantes de banco que apareciam esporadicamente para realizar um golpe e desaparecer. Haviam se tornado uma organização criminosa permanente, com território fixo, negócios diversificados e influência política em dezenas de municípios. Anderson estabeleceu sua base de operações em uma fazenda abandonada no interior de Pernambuco, próxima à divisa com a Bahia. A propriedade tinha mais de 1.000 hectares, estava isolada de centros urbanos e oferecia várias rotas de fuga em caso de cerco policial. Ele transformou a sede da fazenda em uma verdadeira fortaleza, com muros altos, torres de observação e um arsenal que incluía fuzis automáticos, granadas, lança-rojões e até mesmo um helicóptero roubado. A rotina na fazenda era rigidamente militar. Anderson havia criado uma hierarquia clara dentro do grupo, com comandantes responsáveis por diferentes áreas: operações especiais, inteligência, logística, recrutamento e treinamento. Os homens acordavam às 5 horas da manhã para exercícios físicos, seguidos de treinamento de tiro, estudos de táticas militares e planejamento de operações. Anderson se inspirava abertamente nos antigos cangaceiros, mas adaptava seus métodos à realidade moderna. Ele estudava a história de Lampião, lia tudo o que encontrava sobre Antônio Silvino e outros líderes cangaceiros e incorporava elementos dessa tradição em sua própria organização. Mas, ao contrário dos bandoleiros do passado, Anderson tinha acesso à tecnologia avançada, armamento moderno e uma rede de comunicações que permitia coordenar operações simultâneas em diferentes estados. Entre 2003 e 2007, o grupo de Anderson realizou mais de 50 operações de grande porte. Eram assaltos a bancos, ataques a comboios de valores, sequestros de fazendeiros ricos e até mesmo investidas contra delegacias de polícia em cidades pequenas. Cada operação era meticulosamente planejada, executada com precisão militar e seguida de um desaparecimento completo que deixava as autoridades sem pistas. O modus operandi de Anderson se tornou uma marca registrada que aterrorizava todo o interior nordestino. Seus homens chegavam às cidades em comboios de carros blindados, fortemente armados e com os rostos cobertos por balaclavas. Eles fechavam todas as vias de acesso à cidade, usando caminhões roubados que eram incendiados para criar barricadas. Em seguida, atacavam simultaneamente todos os bancos da cidade, mantendo a população refém até completarem as operações. O que mais impressionava era a disciplina do grupo.
Anderson havia estabelecido regras rígidas que proibiam estupros, assassinatos desnecessários e qualquer tipo de violência gratuita contra civis. Ele sabia que a brutalidade excessiva apenas aumentaria a pressão das autoridades e poderia gerar uma revolta popular contra seu grupo. Por isso, suas operações eram violentas o suficiente para causar medo e respeito, mas controladas o suficiente para não gerar um clamor público por vingança. Essa estratégia funcionou perfeitamente durante anos. Anderson conseguiu construir uma rede de apoio entre a população local, que incluía desde pequenos comerciantes que forneciam informações sobre movimentações policiais até prefeitos e vereadores que recebiam parte dos lucros das operações criminosas em troca de proteção política. O dinheiro roubado era investido de forma inteligente. Anderson não gastava tudo em ostentação pessoal, como faziam muitos criminosos. Ele reinvestia uma parte significativa dos lucros na compra de armamento mais sofisticado, no recrutamento de novos homens, no suborno de autoridades e na manutenção de uma complexa rede de esconderijos espalhados por todo o Nordeste. Mas Anderson também sabia viver bem. Ele tinha uma coleção de carros importados, que incluía uma BMW, uma Mercedes-Benz e até mesmo uma Hummer blindada. Suas festas na fazenda eram lendárias, com shows de cantores famosos, bebidas caras e mulheres bonitas vindas de várias partes do país. Era uma vida de luxo construída sobre montanhas de dinheiro roubado e sustentada pelo terror que seu nome causava em todo o sertão. Em 2008, Anderson decidiu dar o passo mais ousado de sua carreira criminosa. Ele planejou o que seria conhecido como o assalto do século, uma operação simultânea contra 5 bancos em 3 cidades diferentes, executada no mesmo dia e na mesma hora. O objetivo era roubar mais de R$ 2 milhões e estabelecer definitivamente sua posição como o maior criminoso da história do Nordeste. A operação foi planejada durante 6 meses. Anderson dividiu seus homens em 5 grupos, cada um responsável por atacar um banco específico. Eles estudaram as rotinas de segurança, identificaram os horários de maior movimento financeiro e estabeleceram rotas de fuga que se cruzavam em pontos estratégicos para confundir as forças policiais. No dia 23 de setembro de 2008, às exatamente 10 horas da manhã, 90 homens armados atacaram simultaneamente 5 agências bancárias nas cidades de Petrolina, Juazeiro e Paulo Afonso. Foi a maior operação criminosa já realizada no interior do Nordeste, um espetáculo de violência e organização que chocou todo o país. A operação foi um sucesso absoluto do ponto de vista criminal. Os 5 bancos foram assaltados sem que nenhum policial conseguisse chegar a tempo de impedir os roubos. O valor total roubado ultrapassou os R$ 2.500.000, uma quantia astronômica para a época. Anderson e seus homens conseguiram fugir sem deixar rastros, desaparecendo no sertão como fumaça no vento. Mas esse sucesso também marcou o início do fim para Anderson. O assalto do século chamou a atenção das autoridades federais de uma forma que ele não havia previsto. O governo brasileiro criou uma força-tarefa especial para capturar Anderson, envolvendo a Polícia Federal, as polícias civis e militares de 6 estados, o Exército e até mesmo agentes da Interpol. A pressão sobre Anderson e seu grupo aumentou drasticamente. Informantes que antes forneciam informações privilegiadas começaram a ser presos. Esconderijos que eram considerados seguros foram descobertos e invadidos. A rede de corrupção que protegia as operações criminosas começou a desmoronar sob a pressão federal. Anderson percebeu que havia chegado ao limite. Ele tinha 2 opções: tentar fugir para outro país e começar uma nova vida longe do Brasil, ou continuar lutando e aceitar as consequências de sua escolha. Conhecendo sua personalidade e sua ligação emocional com o sertão nordestino, não havia dúvida sobre qual caminho ele escolheria.
O cerco final começou em janeiro de 2012, quando a Polícia Federal recebeu informações precisas sobre a localização da fazenda, onde Anderson mantinha sua base principal. Era uma operação que envolveria mais de 300 agentes federais, helicópteros, carros blindados e armamento pesado. Seria o maior confronto entre forças policiais e criminosos na história do Nordeste. Anderson sabia que o cerco estava se fechando. Ele havia recebido informações de que a polícia estava se preparando para um ataque em grande escala e que desta vez não haveria possibilidade de fuga. Mesmo assim, ele decidiu resistir até o fim, fiel à tradição cangaceira de nunca se entregar vivo. Nos 3 dias que antecederam o confronto final, Anderson reuniu seus homens mais leais na fazenda fortificada. Eram 22 criminosos que haviam escolhido ficar ao lado de seu líder até as últimas consequências. Eles sabiam que não havia mais possibilidade de fuga, que aquela seria sua última batalha. Anderson passou essas 72 horas finais escrevendo cartas para pessoas que considerava importantes em sua vida, revisando sua trajetória criminal e preparando-se psicologicamente para a morte. Ele sabia que havia chegado ao fim de uma jornada que começou quando ainda era um adolescente, assistindo seu pai matar um poceiro indefeso. O ataque final começou às 6 horas da manhã do dia 15 de fevereiro de 2012. Helicópteros da Polícia Federal sobrevoaram a fazenda enquanto centenas de agentes cercaram todo o perímetro da propriedade. Anderson e seus homens resistiram com todas as armas que tinham disponível, transformando a fazenda em um campo de batalha que ecoou por todo o sertão. O tiroteio durou 16 horas ininterruptas. Os criminosos usaram granadas, fuzis automáticos e até mesmo o lança-rojão para tentar quebrar o cerco policial. Do outro lado, as forças federais responderam com igual intensidade, usando armamento pesado e táticas militares para neutralizar a resistência. Quando o silêncio finalmente desceu sobre a fazenda, Anderson Rocha estava morto aos 28 anos de idade, cercado pelas armas que havia usado para construir seu império de terror. Ao seu lado, jaziam os corpos de seus últimos companheiros, homens que preferiram morrer lutando a se entregarem para enfrentar décadas de prisão. O legado de Anderson, o herdeiro, permanece vivo no imaginário popular nordestino. Para alguns, ele foi um criminoso sanguinário que espalhou dor e sofrimento por todo o sertão. Para outros, foi um rebelde que enfrentou um sistema injusto e desigual, que teve a coragem de pegar em armas contra uma realidade que não oferecia oportunidades para jovens como ele. Mas todos concordam em uma coisa: Anderson Rocha provou que o cangaço nunca realmente morreu no Nordeste brasileiro. Apenas mudou de forma. Adaptou-se aos tempos modernos e encontrou em um jovem de Sergipe o herdeiro perfeito para carregar adiante uma tradição de violência que atravessa séculos. A história de Anderson é um espelho sombrio da realidade brasileira, onde a falta de oportunidades, a desigualdade social e a herança cultural da violência se combinam para criar monstros que aterrorizam sociedades inteiras. É também um lembrete de que por trás de cada criminoso existe uma história humana complexa, marcada por escolhas, circunstâncias e heranças que moldam destinos de formas que nem sempre compreendemos completamente. Hoje, mais de 10 anos após sua morte, o nome de Anderson Rocha ainda é sussurrado com medo e respeito nas pequenas cidades do interior nordestino. Sua história se tornou lenda, alimentando o imaginário de uma nova geração que cresce ouvindo relatos sobre o garoto que se transformou no último grande cangaceiro do Brasil. E você, o que pensa sobre essa história? Anderson foi um produto inevitável de um sistema social injusto ou simplesmente escolheu o caminho errado quando teve outras opções disponíveis? Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo se ele te impactou de alguma forma.
Se inscreva no canal para mais histórias reais que marcaram o Brasil. E compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam a verdadeira face do crime organizado brasileiro. Até a próxima.